Olá, minhas amadas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus. Como é que estão todos? Estão todos bem? A paz de Cristo para cada um de vocês. Espero que tenham tido uma semana abençoada, um final de semana abençoado. Hoje é segunda-feira, o iníciozinho da semana, o primeiro dia da semana é no domingo, mas eu digo que o primeiro dia da semana é que a gente começa a fazer as nossas atividades, trabalhar a partir da segunda-feira em diante. Amém, minhas amadas irmãs? Espero que todas estejam bem na presença do nosso Deus, do nosso Pai. Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, minhas amadas irmãs. Se inscreva nesse canal, minhas amadas irmãs. Para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, aperta aí no seu like. Para que a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, chegue nas famílias, chegue nos lares. Para que as pessoas, as vidas venham se converter, porque quem faz a obra é Deus. Eu não sou eu não, porque eu não sou nada. É Deus, o Espírito Santo que faz a obra nos corações, que transforma, que muda. É o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que as pessoas venham se converter, venham ver, venham conhecer esse Deus que é tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs. Antes, eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Lucas. Aleluia. Lucas, a partir do verso 1 e o 54, que fala sobre o nascimento de João Batista. E foi aqui que o Senhor colocou no meu coração. Toda honra e toda glória e todo louvor seja para Ele, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que diz assim: E completou-se para Isabel o tempo de dar luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamava Zacarias o nome de seu pai. Respondendo a sua mãe, disse: Não é, porém será chamado João? E disseram-lhe: Ninguém há em tua parentela que chame por este nome. E perguntaram por acaso ao pai como queria que ele chamasse. Aleluia. E pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca lhe abriu e a língua lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em toda a montanha da Judéia foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que as ouvia as conservava em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Glória a Deus. Aqui fala, minhas amadas irmãs, do nascimento de João Batista. João Batista nasceu, Isabel já era de idade, aleluia, mas Deus, ele pode todas as coisas. E João Batista, Isabel ficou grávida de João Batista. A palavra de Deus diz que João Batista nasceu primeiro. João Batista era o que? Era um primo de Jesus. Nasceu primeiro. E João Batista veio falar do reino de Deus, que o Filho de Deus ia vir ao mundo, aquele que tirava o pecado do mundo vinha ao mundo, né? E quando o anjo se apresentou ali a Zacarias, que era o pai de João Batista, dentro do templo, aleluia, Zacarias não acreditou no que o anjo estava falando, porque ele já era de idade, Isabel também já era de idade, que era a mulher dele, a esposa dele, e ele não acreditou. E o anjo disse: Como você não acreditou, duvidou das minhas palavras, você vai ficar mudo até essas coisas se cumprir. E quando o povo ficou fora, diz a palavra de Deus, que aquele povo que estava ali com Zacarias, todos ficaram fora do templo, e só quem entrou no templo foi Zacarias. E como Zacarias demorou a sair, o povo já estava ali louvando e glorificando a Deus, que sabia que tinha acontecido algo ali, para Zacarias estar demorando. Aleluia. E quando Zacarias saiu dentro do templo, Zacarias saiu mudo, sem falar. Tudo que Zacarias queria fazer era acenando com as mãos, com os dedos, porque ele não falava, porque ele não acreditou no que o anjo falou para ele. Aleluia. E o anjo disse que ela ia dar luz a um filho, e o nome do menino ia se chamar João, porque João já veio
falando, nasceu, e com 8 dias foi circuncidar, que tinha aquele costume, aquela lei ali deles, que tinha circuncidar a criança, louvado seja Deus, e a criança não tinha nome. E o Zacarias, seu pai, disse que o nome do menino ia se chamar João. E ali todo mundo se alegrou com aquele nome, aleluia. Todo mundo se alegrou com aquele nome que Zacarias botou em João Batista. Louvado seja Deus. E João veio ao mundo, nasceu para falar de Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, para que as pessoas se chegassem a Jesus, conhecessem Jesus. Que muitos vinham com João Batista e ali aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. E diz a palavra, e João Batista batizava muitas pessoas ali no Rio Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a palavra diz que ali, quando o menino nasceu, como está aqui dizendo aqui, e perguntaram por acaso ao pai como queria que ele chamasse. E pedindo ele uma tábua de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam com o nome da criança. E logo a boca lhe abriu e a língua lhe soltou. E falava e louvando a Deus. Aleluia. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos. Em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que ouvia as conservava em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então o povo ficava perguntando, quem será esse menino? Ou quem é esse menino? Então o menino era João Batista, que Deus, com a permissão do Senhor, Isabel já avançada de idade, concebeu, deu o filho por nome João Batista, para que ele viesse falar da palavra de Deus, que ele viesse a falar do reino de Deus. Quando ele chegava, as pessoas aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, as pessoas se libertavam, as pessoas eram batizadas, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, quando nasceu, cresceu ali, louvado seja o nome do Senhor, e veio ser batizado com João Batista. E João Batista disse, não é eu que careço ser batizado com tu, e tu vem para mim te batizar? Ele disse, deixa para que se cumpra a justiça. Aleluia. Para que as pessoas vejam que Jesus não precisasse batizar, e Jesus se batizou-se, mostrando o que eu e você tinha que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Que muitos não aceitam, né? Não aceitam porque diz, já se batizou quando era criança, que criança não tem pecado, e o batismo é arrependimento de pecado, minhas amadas irmãs. É para que as pessoas se arrependam do seu pecado, saiam dos caminhos das trevas e venham para a divina luz, que é Jesus Cristo. Aleluia. E ali João Batista deu o nome do seu filho por João. Aleluia. E todos se maravilhavam do nome da criança. Louvado seja Deus. E as pessoas gostavam, ficaram felizes e alegres, mas eles guardavam aquela alegria no seu coração. Louvado seja Deus. Para que, minhas amadas irmãs, que as pessoas se alegrem com a alegria do próximo. Se alegrem com aquela alegria. Muitos não gostam da felicidade do outro, mas que você venha se alegrar com a alegria do próximo. Porque essas pessoas se alegraram com Isabel e Zacarias, que é Zacarias e Isabel, eram os dois casal que não tinham filho, mas pela misericórdia de Deus, João Batista nasceu do ventre de Isabel, para vir falar já do reino de Deus. No livro de João, a palavra diz que os discípulos perguntaram se João Batista era o rei, era o Cristo. E ele dizia, não sou eu Cristo. Eu não sou digno de desatar as correias da sandália do Senhor Jesus. Então ele veio falar de Jesus. Que Jesus é o Salvador. Que Jesus é aquele que cura, que liberta, aleluia. Que salva e que restaura, minhas amadas irmãs. João Batista era um discípulo do Senhor. Era obediente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos eles tinham que ser obedientes ao Senhor. Eles não faziam nada da vontade dele, nem do querer deles, mas faziam aquilo que o Senhor queria que eles fizessem para o reino do Senhor Jesus Cristo. E eles foram obedientes, como até Zacarias era obediente, Isabel era obediente, para que eu e você viemos ser obedientes na presença de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Para que as coisas venham correr tudo certo, venha tudo se encaixar, quando eu e você estamos sendo obedientes ao Senhor. Aleluia. E João Batista aqui, minhas amadas irmãs, foi um servo de Deus. Aleluia. Muito usado pelo Senhor. Aleluia. Mas que foi obediente a Deus. João Batista, Zacarias, seu pai, Isabel, sua mãe, todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, temos que lutar todos os dias para ser obediente. Em nome de Jesus. Amém, minhas amadas irmãs. Que você venha ter tido uma semana abençoada. Hoje é segunda-feira, está começando a semana aqui adiante. Que você venha ter uma semana abençoada, recheada de bênção, de paz, de força, de alegria, de saúde na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus te abençoe e te cubra de bênção, de paz. Se estiver desempregada, que as portas do emprego venham se abrir para que você venha trabalhar para manter o sustento da sua casa. Que Deus te abençoe e te cubra de bênção, de paz, de alegria, de força e de saúde. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.